Estou batendo um papo com o senador Jorge Viana. No bloco anterior, deixei uma pergunta no ar, pergunta de um internauta. É o André Araújo que faz a seguinte pergunta, senador. Neste início de mandato, o senhor está empenhado em dois assuntos que antes eram tidos como intocáveis, como a reformulação do Código Florestal e agora do Código Penal. Pergunto, senador, e a reforma política, alguma previsão de uma ação efetiva sobre este assunto? Lamentavelmente, qual é o nome do André Araújo. André, lamentavelmente, enquanto nós não mudarmos os políticos, não vai ter reforma política. Porque os maus políticos não querem reforma política. Porque se mudar, eles vão cair fora. Por isso que as pessoas... Por que não sai, Jorge? Porque para ela sair, quem tem que fazer são os políticos. E a maioria dos políticos não querem mudar nada porque está muito bom para eles. Isso é uma loucura. A gente chega no período de eleição, agora mesmo, aí vai virando eleição caso de polícia, e a política é fundamental. Eu estou indo nas escolas fazer palestras sobre o papel do Senado, sobre a história do Senado. Gente, o parlamento é que faz as leis. Essa lei do Código Florestal, agora mesmo, estamos vendo essa crise. O Tião decretou situação de emergência, tem procurado desenvolver um trabalho na bacia do Rio Acre, com o Edgar de Deus, com a equipe todinha, para ver se a gente recupera nosso manancial de água, porque é dali que a gente tira água. E está lá no Código Florestal o pessoal querendo tirar a proteção dos rios, dos igarapés, das nascentes. E eu estou lá numa batalha e fico dizendo que isso é favorável aos agricultores. Nada. Quem defende o agricultor, quem cria, quem planta, que eu defendo, defende que tem água, que tem um solo, que tem um equilíbrio ambiental. É aproximar o meio ambiente da produção e não afastar. Não gerar essa insegurança jurídica para o produtor que uma lei ruim faz. Mesma coisa no Código Penal. Gente, claro para mim, o cara, enquanto a lei, 1 ano de cadeia para quem tirar a vida de alguém, e o tal do crime continuado, vigário geral vai completar agora aquela chacina. Aquele massacre, 21 assassinatos. Sabe o que é que está naquela lei? Foram 21 mortes. A lei hoje diz o seguinte, só conta até a 3ª. Gente, na hora de aplicar a pena, foram 21 assassinatos, mas só conta 3. É crime continuado. Não, gente. Morreram 21 pessoas. E uma juíza disse para mim, ó, senador, para ficar preso 10 anos no Brasil, tem que matar 4 pessoas. Então, a lei para mim tem que ser clara. Tem que todo mundo saber, ó, se tirar a vida de alguém, vai ficar 20, 30 anos preso. Para começar. Depois discute os atenuantes. Eu duvido que o crime fique banalizado como está hoje. Já que o senhor tocou nesse assunto da reforma política, levantado aqui pelo André, um dos pontos são cruciais, senador, para o Brasil, é o debate da repartição do FPE, Fundo de Participação dos Estados. Esse ano, então, é decisivo. É decisivo. Até 31 de dezembro, o Congresso precisa decidir como vai ficar a repartição do FPE. E o senhor propôs, inclusive, o FPE verde, uma compensação para os estados que mantiverem as florestas em pé. Como é que está esse debate, senador? Por exemplo, agora nós estamos fazendo, o governador Tião Viana trabalhou com o Ministério Público para a gente ter queimada zero. A gente está mostrando claramente, o Brasil está sendo recordista de produção de alimentos, de produtividade com desmatamento recorde reduzindo, diminuindo. Então, nós temos que também ter dinheiro para o Acre que está cuidando de suas florestas, gente. Senão não compensa. Floresta é um ativo econômico, a gente tem que manejar, usar, para poder ter renda e emprego aqui. Agora, a distribuição do FPE e do FPM, ela é fundamental para os estados do Norte e do Nordeste. Na Constituição está escrito. É uma maneira de fazer com que o Brasil corrija as desigualdades que tem regionais. Está na Constituição. Uhum. Alguns querem fazer o quê? Botar mais dinheiro para os estados que são mais ricos e tirar dinheiro dos mais pobres. O Supremo Tribunal Federal diz que 2012 tem que ser corrigido as distorções na distribuição do FPE. Ou seja, fazer o pacto federativo. Mas aí, se a gente não for atento, Norte e Nordeste, vão piorar. E eu acho que, inclusive, por conta da eleição municipal, a gente vai ter que adiar esse debate para 2013. Fazer um acordo com o Supremo, a presidência do Senado e da Câmara, para a gente não tratar isso na correria, porque um estado igual o Acre, mesmo Rondônia, Roraima, Amapá, o Amazonas, Pará e todos os estados do Nordeste não podem perder essa disputa do FPE, como os municípios não podem perder a disputa do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, nem dos royalties do petróleo, que são lutas fundamentais para que o Brasil seja mais justo. E aquilo que acontece no Sul e no Sudeste possa acontecer no Norte, e no Nordeste e no Centro-Oeste. Já que estamos falando da questão do desenvolvimento, o Acre está aí às portas de abrir a sua zona de processamento de exportação. Eu estou nessa luta aí para ver se eu relato agora. Vou apresentar o relatório daqui a uns 15 dias. Talvez uma das dificuldades que
as indústrias enfrentam, senador, é essa proporção de produtos para exportação, 80%, e o que é possível negociar no mercado local, 20%. Existem aí indústrias que fazem essa mensuração. Se fosse possível aumentar para 40%, ficaria muito mais fácil de se instalar. O que o senhor pensa disso? Não, eu apresentei uma proposta, está lá, uma proposta de mudança na lei, que faz exatamente isso, que nas regiões de fronteira, região norte, você tenha 40% para o mercado interno, daquilo que se produzir na zona de processamento e exportação, e 60% de exportação. Até porque Estados Unidos em crise, Europa em crise, o mundo em crise, o mercado brasileiro é um mercado atrativo. Então, para ter alguma vantagem, ajudar a promover desenvolvimento aqui. O Tião, o governador Tião Viana, nós começamos com o Binho, e agora o Tião já fez toda a parte que cabia, mas eu agora estou tentando relatar esse projeto de lei que possa, só que os outros estados também pediram a mesma coisa. Então, certamente, vai ter uma mudança na lei, 40% para o mercado interno, mas aí as outras ZPS também vão se beneficiar. O que é ruim, porque a pessoa, em vez de instalar uma ZPE aqui, que é mais longe, vai instalar num centro mais perto. Mas como nós abrimos a estrada para o Pacífico, nós estamos perto da Bolívia, do Peru, temos um mercado de 30 milhões de pessoas e também perto dos portos que seguem para a Ásia, eu estou achando que a gente vai ter uma vantagem comparativa aqui também. Pergunta da Celsa Alves. Gostaria de saber qual a posição do senador quanto ao projeto de lei que desde 2004 tramita no Congresso sem sucesso e, no meu ver, fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado e do país. É o que trata de ter no quadro efetivo das escolas um assistente social e um psicólogo. E como o senador vê a importância desses profissionais de serviço social e se ele tem novidades para esta categoria, mais empregos temporários, enfim. E aí, senador? Olha, a pergunta da Celsa Alves. Eu, sendo bem sincero, me preocupa muito que a gente não tenha um inchaço no serviço público e a gente tenha qualidade. Mas para mim é fato. O que é que a gente tem visto até mesmo aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, na Europa? Estudantes, às vezes, perdendo o controle, entrando na escola armado, matando gente. Então, ter um trabalho com profissionais da área social e psicólogos. Agora, não sei se dentro das próprias escolas, mas o serviço tem que estar presente dentro das escolas. Às vezes é um serviço público que as pessoas passam e fazem um trabalho na escola, mas tem que ser valorizado e tem que ter envolvido profissionais dessa área para que a gente não pague um preço mais caro por ter desprezado esse tipo de auxílio. O Willames França faz a seguinte pergunta. Senador Jorge Viana, aproveitando a oportunidade, se a UFAC, o senhor acredita que a UFAC pode abrir mais 40 vagas, fazendo um total de 80 vagas para a medicina? Porque a reitoria diz que não tem estrutura para essas vagas. E a questão da revalidação dos diplomas dos médicos graduados no exterior. O senhor não acredita que já está passando da hora dos nossos governantes olharem com mais carinho os filhos do Acre que se formam fora? Eu não tenho dúvida. Nós temos uma deficiência de médico no Brasil, especialmente na região amazônica. O Tião tem se empenhado bastante. Quando nós fomos criar o curso de medicina, eu era governador. Batalhei muito com a ajuda do então senador Tião Viana, que foi fundamental. Aí dizia, não pode criar porque não tem professor. Eu digo, nós vamos formar. Aí mandamos os médicos daqui para a Bahia, mandamos para a UNB, fizeram mestrado, fizeram doutorado. Aí depois disse, não, mas não tem estrutura. Nós vamos fazer. Aí diziam que não ia dar certo. Deu certo, gente. Trouxemos residência médica. Tem boa parte dos médicos hoje com doutorado aqui. A qualidade dos nossos profissionais melhorou, já está tendo transplante aqui no Acre. Do serviço melhorou muito. Agora, eu acho fundamental expandir a rede. É possível aumentar as 40 vagas? É fundamental que se aumente o número de vagas para a nossa juventude poder fazer medicina aqui. Sabe? Queriam que fosse criada uma universidade estadual. Aí eu digo, gente, com dinheiro de onde? Vamos pegar o dinheiro, banquei. Teve um período, eu e o Binho, botamos 50 milhões na UFAC para botar cursos de nível superior nos 22 municípios do estado. Não tinha, a maioria dos municípios não tinha gente com formação superior. Não tinha na sede do município ensino médio. Não tinha. Nós botamos universidade lá, pagando a UFAC. Mas mesmo, sempre, alguns dirigentes da UFAC eram contra. Estamos interferindo nada, estamos fortalecendo a nossa universidade. Eu acho que boa parte da crise que as universidades vivem é por conta de uma burocracia, de alguns poucos burocratas que prejudicam a vida universitária, prejudicam a vida dos estudantes e dos professores. E é lamentável, gente.
Tem que botar gente competente para gerenciar essas universidades, transformar em algo que se aproxime da sociedade, que valorize os alunos, valorize quem quer estudar e pare de criar dificuldade. Quando tiver alguém querendo ajudar uma universidade, pode vir. Agora mesmo, estamos botando um grande centro de estudo de desenvolvimento de energia na UFAR. Aí tem gente que diz que é contra, porque está ferindo a autonomia universitária. Pelo amor de Deus, isso é um discurso atrasado, de 20 anos atrás. É por isso que está aí, o pessoal faz uma greve atrás da outra querendo mais. O presidente Lula expandiu as universidades, botou mais recursos, e eu tenho fé que a presidenta Dilma ajude mais os servidores federais, possa fazer um plano aí que dê estabilidade para esse pessoal trabalhar, para a gente poder cobrar também. Tem que ajudar para cobrar, como a gente fez aqui no Estado. Aqui ninguém recebia em dia, era 6 meses de salário atrasado, os piores salários do Brasil, não tinha condição de trabalho, não tinha equipamento. Mudamos isso, ajustamos. E agora eu posso afirmar, os servidores do Estado são orgulho nosso. Agora os federais precisam também passar por essa fase. Tem que ter apoio para eles e depois a cobrança. O próprio França faz a seguinte pergunta também, senador. Senador, como é que o senhor vê a condenação de João Paulo Cunha e de Marcos Valério pelos crimes de corrupção ativa e passiva no julgamento do Mensalão? O senhor não acha que o PT chegou ao poder com a bandeira da ética e da transparência e o Mensalão mostra o contrário? O que o senhor pensa disso? Olha, eu acho que aí cada um tem sua opinião e eu respeito. Agora, tem uma coisa, gente. O PT chegou ao poder e mudou o Brasil. 40 milhões de pessoas que viviam na pobreza passaram a ser classe média. Criou um programa que as pessoas não têm mais que sair pedir dinheiro para comer. Agora, o presidente Lula pegou o Brasil, que era um país de 5ª categoria, e botou como uma das maiores potências do mundo. A presidenta Dilma está lançando agora o Brasil para os próximos 20 anos, como nós fizemos aqui no Acre. O PT também, o Angelim na prefeitura, fez um ótimo trabalho. Agora, sabe o que é esse negócio de mensalão que estão falando, gente? É uma pena que setores importantes da imprensa tentam deturpar as coisas. Isso é financiamento público de campanha com Caixa 2. E certamente deve ter alguém fazendo desvio de dinheiro, sim. E aí não tem que discutir, o Supremo está aí para punir. Agora, querer transformar isso no maior escândalo da história do Brasil, escândalo é quando o PSDB estava no governo, que comprou aqui no Acre 200 mil reais um voto de um deputado para ter 6 anos, ter a reeleição para presidente da República. E isso é escândalo. Nem julgado foi. Agora sou favorável. A justiça vai lá, vai condenar quem tiver culpa e vai inocentar quem não tiver culpa. Agora não venham transformar o trabalho que o PT fez, está aí para todo mundo ver. Em Rio Branco, no Acre e no Brasil afora. Por que o Lula foi reeleito? Por que a Dilma foi reeleita? Depois do Mensalão. O presidente Lula foi reeleito depois do Mensalão. Porque o povo não é bobo. Não vai pelo que estão falando. O povo viu lá e disse, ó, tinha alguns que fizeram coisa errada, fizeram mal feito, estão na mão da justiça. E o Lula precisa ser reeleito. Foi reeleito com recorde de votação e fez a sua sucessora. Então, gente, vamos ter um pouco de calma nisso, porque eu defendo, como ainda agora foi colocado, tem que ter a reforma política para a gente pôr fim a essa corrupção que vem junto com as eleições. Você acha que o Supremo faz um julgamento político ou técnico? Aí eu espero que seja um julgamento justo, porque o que o Supremo decidir a gente não vai poder questionar. É a mais alta corte de justiça. Agora, justiça é uma coisa que a gente busca e a gente espera que aconteça. Eu sofri a maior injustiça na minha vida na última eleição de 2010. Tentaram me acusar de estar recolhendo título de eleitor e comprando voto. Abriram o processo contra mim. Já foi inocentado 100% aqui. Estou esperando a decisão final do Supremo Tribunal para depois tomar as minhas providências. Porque será que para ser senador eu tinha que recolher título de eleitor? Foram lá no meu escritório, não acharam um título de eleitor, não acharam nada. Mas mesmo assim abriram um processo contra mim. Tem gente que fala que está atrás de justiça, mas está praticando injustiça. E às vezes acaba a vida de alguém. Então o Brasil precisa se encontrar com a justiça. A política, alguns trabalham para que a política e os políticos sejam tudo igual. Diz que é tudo ladrão, que é tudo a mesma coisa. Não é não, gente. Na família da gente não é, nem todo mundo é igual. A gente é diferente. Se nós tivéssemos feito coisa errada aqui no Acre, como alguns falam, o Acre não tinha vivido a transformação que viveu. Rio Branco não tinha passado pela transformação que passou. O Acre é um dos estados que hoje quem vem de fora, quem é daqui, graças a Deus reconhece. E nós fomos botando um tijolo em cima do outro. Pela política honesta. Agora o governador Tião Viana mesmo está sendo agredido por opositores. Na última eleição me acusaram de tudo. Como eu não sou candidato agora, estão acusando o Tião, acusando até o Padre Máximo. Pastores. Gente do céu.
Esses que estão acusando estão doidos para enganar o povo, chegar no poder e aí levar o arco para o buraco, como eles já levaram uma vez. E eu acho que a gente tem que trabalhar para que a democracia se instale, a população possa escolher os candidatos na eleição, cada um tem uma preferência. Só não pode ter manipulação da verdade, porque aí é enganar a população. Isso é inaceitável. Senador, última pergunta aqui dos internautas. O professor Carlos Augusto Coelho, seguinte, senador, como agilizar junto ao governo federal convênios com ministérios da Saúde, Justiça e o próprio governo do Estado para a construção de uma clínica para a plena recuperação de dependentes químicos no estado do Acre? Já que as penitenciárias estão lotadas e muitas mães, esposas e filhos estão sofrendo do lado de fora em função desse mal que assola o nosso estado, o que o senhor acha disso? É o professor Carlos Augusto Coelho, suplente senador do PEN, pelo Acre. E aí? Olha, eu queria dizer que esse é um dos grandes desafios. Eu acho melhor isso do que a gente ficar querendo discutir uma liberação das pessoas cultivarem e ficarem consumindo as primeiras drogas que podem levar para outras. As mais pesadas. Você anda aqui em Rio Branco, tem pessoas aí viciadas em crack, gente, tem em todas as cidades do Brasil. Porque a pessoa começa numa droga leve e vai para uma, depois que acaba a família. Eu, como prefeito, com dificuldade, com a ajuda do Dom Moacir, fui lá na Itália, consegui um dinheirinho e criamos a comunidade Arco-Íris. Depois foram criadas outras. O Tião, meu irmão, como senador, botou uma emenda, reconstruímos a comunidade Arco-Íris e quantas vidas foram salvas ali. Agora, é pouco o acolhimento para as pessoas que se entregaram às drogas. Porque depois que o vício dominou a pessoa, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo. A pessoa está sem controle. E aí precisa de uma ação. Precisa de uma ação do Estado. De pegar aquela pessoa, recuperar aquela pessoa para ela voltar. E não poder um presídio. Só acha que o senhor, com toda a sua influência, como um dos cabeças do Congresso, poderia sensibilizar o Ministério da Saúde e conseguir recursos para isso aqui no Estado? Não, isso é fundamental, não só aqui no Estado, como no Brasil todo. E aqui nós temos que cuidar. Nós estamos do lado, e aí é com todo respeito à Bolívia e ao Peru, a maior região produtora de cocaína e seus derivados e cracks do mundo é aqui próximo. Envolve Bolívia, Peru. Os bolivianos usam a coca como uma cultura deles, mas isso foi transformado num veneno, tem os derivados que é o crack, e é vendido no mundo inteiro, mas é aqui do lado. Então, nossas cidades, nós temos que tomar um cuidado maior com nossa juventude, porque nós temos, é o nosso futuro. Eu estou indo nessas escolas agora, vou fazer conselho de jovens. Nós temos que estar todo mundo junto, ajudando prefeitos, governadores, independente de partido, para a gente não ter aquilo mais precioso, que são os nossos filhos, entregues às drogas. Porque quando uma família tem um dependente, viciado, ela não tem o que fazer. E normalmente são famílias pobres. Que já nem tem condição de viver com toda tranquilidade, ainda tem que enfrentar um drama desse. Então o Coelho está certo. Vamos imediatamente tentar expandir isso. Já tem muita gente fazendo, muitas igrejas evangélicas, católicas, que é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que ampliar essa rede. Senador, para a gente encerrar aqui, a presidente Dilma lançou o Programa de Investimentos em Logística, que prevê aí a aplicação de 133 bilhões de reais na reforma e construção de rodovias federais e de ferrovias, algo que o Brasil tinha abandonado no passado. Está no caminho certo, é isso mesmo? Agora, eu falei até ontem, para uma entrevista para o jornal o Globo, falei, agora a Dilma está atendendo uma expectativa grande que eu tinha dela, porque ela está indo muito bem. Está nos ajudando aqui no Acre, está levando adiante o trabalho do presidente Lula, mas a minha expectativa do governo da presidente Dilma é ela consolidar a infraestrutura no Brasil, gente. O Brasil vai ser a terceira economia do mundo em 15 anos. Essa é a minha fé. Vai ser a China em primeiro lugar, a Índia em segundo e o Brasil em terceiro. Vamos passar os Estados Unidos. Vamos ter uma distribuição de renda daqui a 15 anos melhor do que a americana, se Deus quiser. Melhor padrão de salário. Mas para isso tem que trabalhar muito. Em vez de ficar debatendo, discutindo. Debatendo é bom, mas em vez de ficar nesse puxa-encolhe, a gente trabalhar. E a presidenta Dilma deu um passo importante. Ficaram acusando que era privatização. Não é. Uma coisa é privatizar como foi feita no governo passado. Pegava um patrimônio, a Vale do Rio Doce, e passa para a iniciativa privada. Isso é privatização. A presidenta Dilma está pegando estradas e ferrovias e dando a concessão, é um contrato que uma empresa vai ficar durante X anos fazendo investimento naquilo ali, ganhando dinheiro com aquilo ali, mas aquilo segue sendo do Brasil, segue sendo público. Concessão é diferente de privatização. E eu acho que a gente tem que chamar o setor empresarial para ser parceiro, para o Brasil ser eficiente. Porque hoje, a produção, o empreendedorismo, a industrialização do Brasil, ela esbarra. O Brasil tem pouca ferrovia, as rodovias são ruins, a logística nossa é muito precária, os portos, os aeroportos, e isso só com muito investimento.
São 80 bilhões de investimento nos próximos 5 anos. Eu acho só uma coisa, é pouco. Eu acho que tem que ter mais para o Brasil chegar logo no terceiro lugar da terceira economia do mundo. Gente, eu conversei aqui com o senador Jorge Viana, fã do Sidorf, que começou a fazer gol no Botafogo. Já foram dois, foram um dois, num jogo, outro no outro. Rapaz, o homem joga bola, hein, senador? Craque. Senador, obrigado pela Alan, viu? obrigadão, e a gente está aí nessa batalha. Tomara que a eleição seja em paz e não tenha a baixaria que a gente está vendo já nesse começo. Porque essa baixaria só atende os maus políticos. A gente quer ver as propostas, quem tem plano de governo, para seguir governando nossa cidade, para poder governar nossa cidade. Que Deus ajude e ilumine a população para que o Brasil fique melhor depois das eleições municipais. Obrigado. Obrigado, senador. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!